Quando a gente decide trilhar o caminho do autoconhecimento, ressignificar algumas feridas emocionais, curar alguns traumas, a gente passa por situações e por processos que às vezes são pouco comentados na prática, porque muitas vezes um processo desafiador é o processo da gente olhar para as nossas próprias sombras e reconhecer a nossa parcela de responsabilidade também naquilo que nos aconteceu. E quando a gente faz isso, a gente entra num processo lindo, mas difícil, de se reconciliar com a gente mesmo. Depois da gente ter se permitido vivenciar e se permanecer em tantas situações onde houve desrespeito. Então, muitas vezes dói, e dói muito, olhar para trás e ver que muitas vezes a gente ficou em situações que a nossa intuição estava gritando para a gente sair de uma vez de lá. Muitas vezes a gente ficou passando pano para pessoas e situações, justificando quem nos machucava, pensando que se a gente fizesse um pouco mais, a coisa ia dar certo, se a gente insistisse um pouco mais, tudo ia mudar. E aí a gente foi dando longas desculpas e criando histórias na nossa cabeça para justificar esses comportamentos das pessoas que nos feriram. Então, eu acredito que seja muito difícil a gente perdoar quem nos feriu, e isso é muito falado. Mas não é fácil e talvez seja mais difícil ainda a gente perdoar a gente mesmo, porque quando acontece algo assim, a gente passa a se olhar com um crítico interno muito grande, com culpa, com vergonha, e aí a gente pega o chicote e começa a se culpar. Como que eu não vi isso antes? Como que eu não percebi isso antes? Como eu me permiti ficar nessa situação tanto tempo? E o segredo não é ignorar essa vozinha interna, não é silenciar, porque você precisa honrar a tua história, o que te aconteceu. Então você ouvir, acolher essa voz, mas você ressignificar dizendo, eu fiz o melhor que eu pude, com as condições e com a consciência que eu tinha naquele momento, e eu me acolho com amor. Eu decido me reconciliar comigo, carregar os aprendizados que essa situação me trouxe, mas soltar as dores para poder seguir com leveza. E aí então a verdadeira cura chega quando você se reconecta com você, quando você reconstrói a confiança em si mesmo que foi perdida por situações. Então se acolha com carinho, acolha os teus processos. E se você deseja sim ressignificar essas dores, essas feridas emocionais, a escutar as tuas emoções, acolher elas com amor, eu quero te convidar a participar comigo da jornada da ressignificação, onde você vai reprogramar a sua mente e fazer as pazes com o seu passado,